percebeu como os hábitos influenciam todos os aspectos da nossa vida? Grandes conquistas começam com pequenas decisões. O segredo para criar um hábito que realmente transforma não é começar por algo grandioso, mas com uma pequena ação que você possa repeti-la consistentemente. Por exemplo, se você deseja ter uma vida mais equilibrada, o primeiro passo pode ser simples. Reservar 5 minutos do seu dia para uma pausa mental ou beber mais água. Um estudo da Universidade de Londres aponta que, em média, leva cerca de 2 meses para que um comportamento se torne automático. Ou seja, não se trata da intensidade, mas da consistência. E quanto mais você repete essa pequena ação, mais ela se incorpora à sua rotina. Pense nisso. É como plantar uma semente. O hábito, ele é cultivado dia após dia e os resultados, eles aparecem com o tempo. A diferença entre quem atinge grandes metas e quem não consegue está justamente na disposição de começar pequeno, mas com persistência. Você já decidiu que semente que você vai plantar hoje para colher amanhã? Muitas pessoas subestimam o poder da repetição. A verdade é que o cérebro humano funciona como um mecanismo de economia de energia. Quanto mais repetimos uma ação, mais fácil ela se torna, até que se torne um hábito. Isso é chamado de automatização. Você já percebeu como certas coisas que fazemos no piloto automático, como escovar os dentes ou dirigir, foram difíceis no início? Isso acontece porque nosso cérebro cria conexões. E o melhor, esse processo não é exclusivo de tarefas simples. Estudos de neurociência mostram que repetir comportamentos constrói caminhos mais fortes no cérebro, facilitando o aprendizado e a execução. Então, ao tentar incorporar algo novo, como a prática de exercícios ou a leitura diária, o foco não deve ser a intensidade. Inicialmente, não, mas sim a repetição consistente. Imagine começar com 5 minutos de leitura. Parece pouco, mas com o tempo esses minutos crescem e a tarefa se torna parte de quem você é. Não é a quantidade de esforço em um único dia que define o hábito, mas a frequência com que você o pratica. Grandes mudanças não acontecem da noite para o dia, mas sim como resultado de pequenas ações diárias. Pense na ideia do efeito borboleta, onde uma pequena ação em um lugar pode gerar grandes mudanças em outro. Isso também acontece com os nossos hábitos. Escolhas simples, como dormir 15 minutos mais cedo ou optar por subir escadas ao invés de pegar o elevador, parecem insignificantes no momento, mas ao longo do tempo, esses pequenos gestos acumulam resultados imensos. Pesquisadores chamam isso de efeito acumulado. O efeito das pequenas ações que se somam com o tempo. Então, quando você pensa que um pequeno gesto não faz diferença, lembre-se que é o acúmulo dessas escolhas que transforma a sua realidade. E como diz um ditado popular, a constância vence o cansaço. A jornada para construir hábitos sólidos tem um ciclo natural. No começo, a empolgação que nos impulsiona, mas ao longo do caminho surgem as primeiras dificuldades. Essa é a fase onde muitos desistem, mas curiosamente é justamente nesse momento que o verdadeiro crescimento acontece. Um estudo da Associação Americana de Psicologia revela que superar a fase difícil de um hábito constrói a resiliência mental. Quando a motivação se esgota, é a disciplina que assume o controle. E acredite, continuar, mesmo nos dias difíceis, é o que vai te levar mais longe. Pense em atletas profissionais. Eles não treinam apenas quando estão inspirados. Eles seguem um plano, não importa as circunstâncias. E é essa mentalidade o que os diferencia, o que faz eles se sobressaírem. A fase difícil, ela é temporária, mas os benefícios de superá-la são permanentes. Toda vez que você passa por ela, a sua capacidade de perseverar
aumenta. E é nesse processo que você realmente transforma o hábito em algo sustentável. Quando os desafios aparecerem, veja isso como um teste de comprometimento. Superar esse momento é o que leva à verdadeira transformação. Se tem algo que separa as pessoas bem-sucedidas daquelas que ficam pelo caminho, é a consistência. Um estudo da Universidade de Harvard revela que a consistência é um dos principais fatores que impulsionam o sucesso a longo prazo. Enquanto muitos buscam resultados rápidos e abandonam seus esforços diante da primeira dificuldade, aqueles que permanecem constantes, mesmo que sem grandes avanços imediatos, são os que alcançam as suas metas. Consistência não significa fazer grandes esforços todos os dias, mas fazer algo, por menor que seja, regularmente. E essa prática regular, ela cria uma fundação sólida. Imagine um construtor que todos os dias coloca um tijolo em sua construção. No começo parece insignificante, mas com o tempo, essa pequena ação repetida, ela se transforma em uma estrutura firme e resistente. Da mesma forma, a consistência em seus hábitos constrói a base de grandes conquistas. Nos dias em que você sentir que o progresso é lento, lembre-se, cada pequena ação contribui para algo maior. O sucesso é acumulado com o tempo. A jornada de criar novos hábitos e transformações pessoais pode ser longa e, por isso, celebrar cada pequena conquista é fundamental. Psicólogos afirmam que o ato de reconhecer e celebrar pequenos avanços libera dopamina no cérebro. E é isso que nos motiva a continuar. Pense nisso como um ciclo positivo. A cada pequena vitória, seu cérebro recebe uma recompensa, o que aumenta a sua vontade de continuar no caminho certo. Isso significa que você não deve esperar grandes marcos para celebrar. Pelo contrário, celebre cada pequeno progresso. Por exemplo, se você estabeleceu o hábito de meditar por 5 minutos diariamente e conseguiu cumprir essa meta por uma semana, isso merece ser comemorado. Essas pequenas recompensas, elas mantêm a sua motivação acesa e reforçam a ideia de que você está no caminho certo. Então, crie o hábito de reconhecer o quanto você já progrediu. Pequenas conquistas são alicerces das grandes vitórias. Curta e celebre o seu processo, pois é nele que você constrói o sucesso duradouro. Um beijo!